Oração poderosa para proteção contra ataque espiritual. Existe um momento na vida em que algo começa a parecer diferente, mesmo quando tudo ao redor parece normal. A rotina continua, as pessoas seguem seus dias, as responsabilidades permanecem as mesmas. Mas dentro da mente e do coração surge uma sensação difícil de explicar. Uma inquietação que não estava ali antes. Uma pressão silenciosa que parece tentar roubar a paz pouco a pouco. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Pensamentos que surgem sem aviso. Uma preocupação que aparece de forma inesperada. Um peso emocional que não parece ter uma causa clara. Em alguns momentos, até o silêncio da noite parece mais pesado do que deveria. Muitas pessoas acreditam que isso é apenas cansaço, estresse ou preocupação acumulada. Em algumas situações pode até ser. Mas existe uma realidade espiritual que muita gente esquece. Nem todas as batalhas da vida são visíveis. Existem momentos em que a luta acontece no mundo espiritual antes mesmo de aparecer nas circunstâncias. A mente começa a ser atacada. A paz começa a ser pressionada. A esperança parece enfraquecer sem motivo aparente. E quando isso acontece, muitas pessoas não percebem que estão enfrentando algo além do natural. Tentam lidar com tudo apenas com força emocional, tentando resistir aos pensamentos, tentando ignorar o peso interior. Mas a verdade é que algumas batalhas não são vencidas apenas com esforço humano. A palavra de Deus revela que existe uma dimensão espiritual que influencia aquilo que sentimos e enfrentamos. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, aprendemos que a nossa luta não é apenas contra aquilo que podemos ver. Existe uma batalha espiritual acontecendo nas regiões invisíveis. Mas aqui está algo extremamente importante que você precisa lembrar neste momento. Se existe uma batalha espiritual, também existe uma proteção espiritual disponível. Deus nunca deixou seus filhos desamparados diante das lutas da vida. Ao longo das Escrituras, vemos uma promessa constante de cuidado, de proteção e de presença divina para aqueles que buscam refúgio nele. É exatamente por isso que este momento é tão importante. Nos próximos minutos, você não estará apenas ouvindo palavras. Você vai participar de uma oração profunda de proteção espiritual. Uma oração para colocar sua vida diante de Deus. Quebrar toda influência negativa que tenta atingir sua mente e estabelecer uma cobertura espiritual sobre sua vida, sua casa e sua família. Se possível, desacelere sua mente agora. Afaste por alguns instantes as preocupações que estavam ocupando seus pensamentos. Permita que este momento se torne um espaço de paz entre você e Deus. Permaneça comigo até o final, porque aquilo que vamos fazer juntos pode trazer exatamente a proteção e o fortalecimento espiritual que sua alma estava precisando. Agora preste muita atenção. Muitas pessoas enfrentam ataques espirituais sem perceber os sinais que aparecem primeiro dentro do coração e da mente. O sinal invisível que muitos ignoram. Existe algo que acontece antes de muitas batalhas espirituais se tornarem evidentes. Não começa com grandes acontecimentos. Não aparece primeiro nas circunstâncias externas. Na maioria das vezes, o primeiro sinal surge de forma silenciosa dentro da mente e do coração. Muitas pessoas começam a sentir algo diferente, mas não conseguem explicar exatamente o que está acontecendo. A paz que antes era natural começa a diminuir. A mente parece mais cansada. Pensamentos negativos aparecem com mais frequência. Pequenas situações passam a gerar uma reação emocional muito maior do que deveriam. Em alguns momentos, a pessoa até tenta ignorar esses sinais. Ela pensa que é apenas um dia difícil, uma fase de estresse ou alguma preocupação passageira. E de fato, a vida traz momentos assim. Porém, existe uma realidade espiritual que muitas vezes não é percebida imediatamente. Antes de uma batalha se manifestar externamente, ela frequentemente começa tentando enfraquecer o interior da pessoa. A mente se torna o primeiro campo de confronto. Pensamentos de dúvida surgem, sensações de desânimo começam a aparecer. A esperança parece perder força aos poucos. É nesse ponto que muitas pessoas acabam ignorando o que está acontecendo. Elas continuam tentando lidar com tudo sozinhas, sem perceber que existe uma luta invisível acontecendo ao redor delas.
A Bíblia revela algo muito importante sobre essa realidade espiritual. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, aprendemos que as armas espirituais que Deus nos dá são poderosas para destruir fortalezas que se levantam na mente. Isso mostra que muitas batalhas começam exatamente no campo dos pensamentos. Quando pensamentos de medo, confusão ou desânimo começam a se repetir com intensidade, isso pode ser um sinal de que existe uma pressão espiritual tentando enfraquecer a pessoa por dentro. O objetivo dessa pressão é simples: gerar desgaste emocional, enfraquecer a fé e fazer com que a pessoa perca a confiança em Deus. Mas aqui está algo que muda completamente essa situação. No momento em que alguém começa a reconhecer o que está acontecendo, ela também pode começar a reagir espiritualmente. A maior vantagem de quem entende essa realidade é que a pessoa deixa de lutar apenas com suas próprias forças. Ela começa a buscar ajuda em Deus. E quando isso acontece, a batalha já não é mais enfrentada sozinho. O erro que muitas pessoas cometem é esperar que a situação se torne grave para então buscar ajuda espiritual. Elas ignoram os primeiros sinais, acreditando que tudo vai se resolver sozinho. Mas quando uma pessoa aprende a reconhecer esses sinais logo no início, ela pode buscar proteção espiritual antes que a pressão se intensifique. E é exatamente isso que estamos fazendo neste momento. Estamos interrompendo qualquer tentativa de ataque espiritual antes que ela avance. Mas existe algo ainda mais profundo que você precisa entender agora. Nem sempre esses ataques surgem em qualquer momento da vida. Muitas vezes, eles aparecem justamente quando algo importante está acontecendo em sua caminhada espiritual. Porque algumas pessoas sentem esses ataques com mais intensidade em determinados momentos da vida. A guerra que não se vê, mas se sente. Existe uma característica marcante das batalhas espirituais que muitas pessoas só percebem depois de algum tempo. Diferente das lutas comuns da vida, que costumam se manifestar através de problemas visíveis, a guerra espiritual quase sempre começa de maneira silenciosa. Ela não anuncia sua chegada. Ela se aproxima de forma sutil, tentando agir primeiro no interior da pessoa. É por isso que muitas vezes alguém sente que algo não está bem, mesmo quando não existe uma explicação clara para aquilo. A pessoa continua trabalhando, conversando com a família, cumprindo suas responsabilidades, mas por dentro existe uma sensação de pressão constante, uma inquietação que parece não ter origem definida. Essa é uma das formas mais comuns de atuação da batalha espiritual. Ela tenta agir primeiro nas áreas invisíveis da vida. A mente começa a se encher de pensamentos repetitivos. O coração se torna mais sensível ao medo. Pequenas situações passam a gerar preocupações desproporcionais. Aos poucos a pessoa começa a sentir que sua paz está sendo atacada. A Bíblia revela essa realidade com muita clareza quando nos ensina sobre o mundo espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, aprendemos que nossa luta não é apenas contra aquilo que podemos ver com os olhos naturais. Existe uma batalha espiritual acontecendo nas regiões invisíveis. Isso significa que algumas pressões que sentimos não começam apenas no mundo físico. Essa verdade ajuda a explicar por que muitas pessoas enfrentam momentos em que parecem lutar contra algo que não conseguem identificar. Elas tentam resolver tudo com raciocínio lógico, tentando encontrar explicações naturais para cada sensação. Mas existem situações em que a origem da pressão está além daquilo que os olhos conseguem perceber. No entanto, existe uma diferença muito importante entre quem entende essa realidade espiritual e quem ignora completamente esse assunto. Quem ignora acaba enfrentando essas pressões sem saber como reagir. Quem entende aprende a responder de forma espiritual. A oração, por exemplo, se torna uma resposta direta contra essa guerra invisível. Quando alguém ora com fé, algo começa a se mover no mundo espiritual. Aquilo que parecia pesado começa a perder força. A mente começa a encontrar clareza. O coração começa a recuperar a paz que estava sendo atacada. Ao longo das Escrituras vemos vários momentos em que essa batalha invisível é revelada. Em Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 13,
O profeta descobre que enquanto ele orava na terra, havia uma guerra acontecendo no mundo espiritual. Isso mostra que aquilo que acontece no invisível pode influenciar aquilo que sentimos no natural. Mas existe algo ainda mais interessante nessa verdade. Nem todos os momentos da vida atraem o mesmo tipo de pressão espiritual. Existem períodos específicos em que esses ataques parecem se intensificar. Muitas pessoas não percebem, mas em certos momentos da caminhada espiritual surgem resistências maiores. E entender por que isso acontece pode mudar completamente a forma como você enfrenta essas batalhas. Vamos entender por que algumas pessoas sentem esses ataques com mais intensidade justamente quando estão avançando em sua vida espiritual. Por que algumas pessoas sentem esses ataques com mais intensidade? Existe algo que surpreende muitas pessoas quando começam a observar sua caminhada espiritual com mais atenção. Em alguns períodos da vida, as pressões parecem aumentar. Pensamentos negativos aparecem com mais frequência. Situações inesperadas surgem quase ao mesmo tempo. Conflitos começam a aparecer em áreas onde antes havia tranquilidade. A primeira reação de muita gente é pensar que algo está errado com sua fé. Algumas pessoas chegam a imaginar que estão se afastando de Deus ou que não estão sendo fortes o suficiente espiritualmente. Porém, a realidade espiritual muitas vezes aponta para outra direção. Em muitos casos, esses momentos de maior pressão surgem justamente quando a pessoa começa a se aproximar mais de Deus. Quando alguém decide orar com mais frequência, buscar uma vida espiritual mais firme, ou tomar decisões importantes para mudar sua caminhada, algo também começa a se movimentar no mundo invisível. Isso acontece porque a luz sempre incomoda aquilo que está acostumado com a escuridão. Quando uma pessoa começa a fortalecer sua fé, sua vida espiritual começa a produzir transformação. E toda transformação gera resistência. A Bíblia mostra essa realidade em vários momentos. Em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, encontramos uma orientação importante. O texto ensina que devemos permanecer vigilantes e firmes na fé. Esse ensinamento revela que a vida espiritual não é apenas um caminho de tranquilidade. Existe também um confronto espiritual para quem decide caminhar com Deus. Mas existe uma verdade muito importante que precisa ser lembrada neste momento. Sentir oposição espiritual não significa que Deus abandonou alguém. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Pode ser um sinal de que algo está sendo transformado na vida daquela pessoa. Quando alguém decide deixar hábitos antigos, fortalecer sua fé ou começar uma nova fase de crescimento espiritual, o ambiente ao redor dessa mudança também reage. Pressões surgem tentando gerar desânimo. Pensamentos aparecem tentando enfraquecer a confiança em Deus. O objetivo dessas pressões é simples: fazer com que a pessoa desista antes de experimentar aquilo que Deus está preparando. Muitas pessoas abandonam sua caminhada espiritual justamente nesse momento, acreditando que as dificuldades são um sinal de fracasso. Mas aqueles que permanecem firmes começam a descobrir algo poderoso. A cada batalha enfrentada com fé, a vida espiritual se fortalece ainda mais. A confiança em Deus cresce. A pessoa aprende que sua força não depende apenas dela mesma, mas da presença de Deus que a acompanha. É nesse ponto que a oração se torna ainda mais essencial. Quando alguém ora em meio à pressão, ela não está apenas pedindo ajuda. Ela está declarando que sua confiança permanece em Deus, independentemente das circunstâncias. E aqui surge um detalhe muito importante que muitas pessoas ainda não perceberam. Existem atitudes que podem fortalecer a proteção espiritual, mas também existem comportamentos que acabam enfraquecendo essa proteção sem que a pessoa perceba. Vamos falar sobre um erro espiritual silencioso que muitas pessoas cometem e que acaba abrindo brechas desnecessárias em momentos de batalha espiritual. O erro espiritual que enfraquece muitas pessoas. Existe um erro espiritual muito comum que muitas pessoas cometem sem perceber. Ele não acontece de forma consciente. Na maioria das vezes surge como uma reação natural diante das pressões da vida. Mas quando esse erro se instala,
Ele enfraquece a resistência espiritual da pessoa e cria um ambiente favorável para que o desânimo cresça. Esse erro acontece quando alguém começa a enfrentar suas batalhas completamente sozinho. Quando as dificuldades aparecem, algumas pessoas se fecham. Elas guardam seus pensamentos, evitam falar sobre o que estão sentindo, tentam resolver tudo apenas com sua própria força emocional. Por fora parecem continuar firmes, mas por dentro carregam um peso que se torna cada vez maior. No início parece apenas uma tentativa de ser forte. A pessoa acredita que precisa suportar tudo em silêncio. Ela imagina que pedir ajuda ou buscar apoio espiritual pode ser um sinal de fraqueza. Aos poucos começa a lidar com suas lutas apenas dentro da própria mente. Mas esse isolamento espiritual é exatamente o que enfraquece muitas pessoas. Quando alguém deixa de buscar a presença de Deus em momentos difíceis, a mente se torna o único lugar onde as batalhas são travadas. Pensamentos negativos começam a se repetir. Preocupações se acumulam. A pessoa passa a analisar cada situação apenas pela perspectiva do medo ou da insegurança. A Bíblia mostra uma direção completamente diferente para esses momentos. Em Salmo capítulo 34, versículo 17, está escrito que os justos clamam ao Senhor, e Ele os ouve e os livra de todas as suas angústias. Essa passagem revela um princípio espiritual muito poderoso. Deus nunca planejou que as pessoas enfrentassem suas batalhas sozinhas. Quando alguém decide falar com Deus em oração, algo começa a mudar. A mente encontra alívio, o coração encontra esperança. Aquilo que parecia impossível começa a ser entregue nas mãos de alguém que tem poder para agir. A oração não remove apenas o peso emocional, ela também fortalece a proteção espiritual da pessoa. Quando alguém se aproxima de Deus, sua vida começa a ser envolvida pela presença divina. Aquilo que antes parecia uma luta solitária passa a se tornar uma caminhada acompanhada por Deus. Muitas pessoas demoram a perceber isso. Elas tentam resolver tudo sozinhas por muito tempo, até que o cansaço emocional se torna grande demais. Somente então lembram que existe um refúgio espiritual disponível. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para mudar essa postura. No momento em que uma pessoa decide buscar a presença de Deus novamente, algo começa a se reorganizar dentro dela. A paz começa a voltar. A confiança começa a crescer. A sensação de estar sozinho começa a desaparecer. E é exatamente nesse ponto que surge uma verdade espiritual extremamente poderosa. Deus não oferece apenas ajuda em momentos difíceis. Ele também promete proteção para aqueles que escolhem confiar nele. Vamos entender melhor essa promessa e descobrir como a proteção de Deus pode se tornar um escudo espiritual ao redor da vida de quem busca refúgio em sua presença. A proteção que Deus promete aos seus filhos. Existe uma diferença profunda entre tentar enfrentar a vida apenas com força própria e caminhar sabendo que Deus está guardando cada passo. Quando alguém entende essa verdade, algo muda dentro do coração. A pessoa deixa de viver apenas reagindo aos problemas e começa a viver confiando na proteção que vem do alto. A Bíblia apresenta repetidamente essa promessa de cuidado divino. Desde o início das Escrituras, Deus revela que aqueles que confiam nele não caminham sozinhos. Existe uma cobertura espiritual que envolve a vida de quem decide buscar refúgio em sua presença. Essa promessa aparece de forma muito clara em Salmo capítulo 91, versículos 1 e 2. O texto declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso e pode afirmar que o Senhor é seu refúgio e sua fortaleza. Essa declaração não é apenas uma expressão de fé, ela revela uma posição espiritual. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver consciente da presença de Deus. Significa lembrar que existe um lugar de proteção que não depende das circunstâncias ao redor. Quando alguém aprende a se colocar nesse lugar espiritual, sua forma de enfrentar as dificuldades muda completamente. Isso não significa que problemas nunca aparecerão. A vida continua trazendo desafios, decisões difíceis e momentos de incerteza.
Mas existe uma diferença importante entre atravessar essas situações sozinho e atravessá-las sabendo que Deus está guardando cada passo. Quando uma pessoa confia na proteção de Deus, o medo começa a perder força. A ansiedade deixa de dominar completamente os pensamentos. O coração começa a encontrar descanso mesmo em meio às pressões da vida. Essa proteção não é apenas simbólica. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeras histórias de pessoas que experimentaram esse cuidado divino em momentos de grande dificuldade. Homens e mulheres que enfrentaram ameaças, perseguições e situações impossíveis, mas que descobriram que a presença de Deus era maior do que qualquer ataque que surgisse contra eles. Uma das razões pelas quais essa proteção se torna tão poderosa é que ela não depende apenas da capacidade humana. A segurança não está baseada na força da pessoa, mas na fidelidade de Deus. Quando alguém decide confiar em Deus, algo começa a se alinhar no mundo espiritual. A vida dessa pessoa passa a ser envolvida por uma presença que traz direção, paz e proteção. No entanto, existe um caminho específico que nos conecta a essa proteção de forma ainda mais profunda. Esse caminho sempre esteve presente na vida daqueles que experimentaram o cuidado de Deus ao longo da história. Esse caminho é a oração. A oração não é apenas um momento de falar com Deus. Ela é uma ponte que conecta a fragilidade humana com o poder divino. Quando alguém ora, algo começa a se mover no mundo espiritual. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Vamos entender por que a oração se torna uma das armas espirituais mais poderosas em momentos de ataque espiritual. O poder espiritual da oração em momentos de ataque. Existe um momento decisivo em toda batalha espiritual. Esse momento acontece quando a pessoa decide parar de lutar apenas com sua própria força e começa a buscar a intervenção de Deus. É exatamente nesse ponto que a oração se torna uma das armas espirituais mais poderosas que existem. Muitas pessoas ainda veem a oração apenas como um hábito religioso ou uma tradição espiritual. Elas pensam que orar significa apenas repetir palavras ou fazer pedidos esperando que algo mude com o tempo. Porém, a Bíblia apresenta a oração de uma forma muito mais profunda e poderosa. A oração é um encontro entre a fragilidade humana e o poder de Deus. Quando alguém ora com sinceridade, algo começa a acontecer além do que os olhos podem ver. O coração se abre, a mente encontra direção, e o ambiente espiritual ao redor da pessoa começa a ser transformado. É por isso que, em momentos de ataque espiritual, a oração não é apenas uma opção. Ela se torna uma resposta direta contra aquilo que tenta enfraquecer a vida interior. A palavra de Deus explica esse princípio em Tiago, capítulo 5, versículo 16, quando afirma que a oração feita com fé possui grande poder e produz resultados. Essa declaração revela que a oração não é apenas um gesto simbólico. Ela libera algo real no mundo espiritual. Quando uma pessoa ora, ela deixa de enfrentar suas lutas sozinha. Ela coloca suas preocupações diante de Deus e permite que a presença divina comece a agir em áreas onde antes existia apenas medo ou confusão. Isso também explica por que muitas vezes os ataques espirituais tentam enfraquecer exatamente a vontade de orar. Pensamentos de desânimo surgem. A pessoa sente dificuldade em se concentrar. A mente tenta se distrair ou se convencer de que não vale a pena buscar esse momento de oração. Mas quando alguém decide orar mesmo assim, algo começa a mudar. A paz começa a ocupar o lugar da inquietação. A mente encontra clareza. Aquilo que parecia pesado começa a perder força. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos claros desse poder espiritual da oração. Pessoas que enfrentaram situações extremamente difíceis descobriram que, ao falar com Deus, algo começou a se mover além das circunstâncias visíveis. Isso acontece porque a oração não atua apenas no campo emocional, ela também atua no campo espiritual. Quando alguém se coloca diante de Deus, forças que antes pareciam dominantes começam a perder sua influência. É exatamente por isso que o momento que estamos prestes a viver agora é tão importante. Não estamos apenas refletindo sobre verdades espirituais.
Estamos nos preparando para colocar essas verdades em prática. Antes de iniciar a oração, existe algo essencial que precisa acontecer dentro do coração. A mente precisa desacelerar. O coração precisa se abrir. A pessoa precisa se posicionar diante de Deus com sinceridade. Agora vamos preparar o coração para esse momento. Vamos criar um espaço de silêncio interior, onde a presença de Deus pode começar a agir de forma profunda, preparando o coração para receber proteção divina. Antes de iniciar uma oração de proteção espiritual, existe um passo que muitas pessoas ignoram, mas que faz toda a diferença na forma como esse momento será vivido. Não se trata apenas de ouvir palavras ou repetir frases. A verdadeira força da oração começa quando o coração se posiciona diante de Deus com sinceridade e atenção. Muitas vezes a mente está cheia de pensamentos acumulados, preocupações com o trabalho, decisões que precisam ser tomadas, situações da família, lembranças do que aconteceu durante o dia. Tudo isso continua circulando dentro da cabeça, enquanto a pessoa tenta orar. Quando isso acontece, o momento espiritual perde parte da sua profundidade, porque a mente continua presa em outras direções. Por isso, antes de começar a oração, é importante desacelerar por alguns instantes. Não é necessário fazer nada complicado. Basta permitir que o coração se volte completamente para Deus. Esse pequeno movimento interior cria espaço para que a presença divina seja percebida de forma mais clara. Neste momento, tente afastar por alguns instantes as preocupações que estavam ocupando seus pensamentos. Permita que sua atenção esteja concentrada neste encontro com Deus. Respire de forma tranquila e reconheça que você está diante de alguém que conhece cada detalhe da sua vida. Deus conhece suas lutas, seus medos e até mesmo aqueles pensamentos que você nunca contou para ninguém. Ele conhece cada preocupação que você carrega dentro do coração. E mesmo sabendo de tudo isso, Ele continua convidando você a se aproximar. Esse convite aparece de forma muito clara em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Nessa passagem, Deus chama as pessoas para clamarem a Ele, prometendo que responderá e revelará coisas grandes que ainda não são conhecidas. Esse versículo mostra que a oração não é apenas um momento de falar. É também um momento de ouvir e de perceber a ação de Deus. Quando a mente desacelera e o coração se abre, algo começa a mudar no interior da pessoa. A tensão começa a diminuir, a esperança começa a voltar. O ambiente espiritual ao redor desse momento se torna mais sensível à presença de Deus. Se for possível agora, feche seus olhos por alguns instantes. Se não puder fechar os olhos, apenas concentre sua atenção no que será dito. O mais importante não é a posição do corpo, mas a disposição do coração. Este é o momento de se colocar diante da presença de Deus com confiança. Não como alguém que está sozinho enfrentando suas batalhas, mas como alguém que sabe que pode buscar refúgio no Senhor. Porque o que vamos fazer a partir de agora não será apenas uma reflexão espiritual. Vamos entrar em uma oração profunda de proteção, pedindo que a presença de Deus se torne um escudo ao redor da sua vida. Começaremos a declarar essa presença divina como uma proteção espiritual sobre você e sobre tudo aquilo que faz parte da sua caminhada. A presença de Deus como escudo espiritual. Agora concentre sua mente neste momento e permita que cada palavra desta oração encontre espaço dentro do seu coração. Não estamos apenas falando sobre proteção espiritual. Estamos entrando em um momento em que a presença de Deus é convidada para envolver sua vida de forma real. Pai amado, neste instante nos colocamos diante da Tua presença com reverência e confiança. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. O Senhor vê aquilo que ninguém mais consegue ver. Conhece as lutas que permanecem em silêncio dentro da mente, os pensamentos que surgem de forma inesperada, e as preocupações que muitas vezes são carregadas sem que ninguém perceba. Por isso pedimos que a Tua presença comece a envolver esta vida neste momento. Que a paz que vem do Senhor comece a ocupar o lugar de toda a inquietação que estava dominando os pensamentos. Que cada sensação de peso espiritual
comece a ser removida pela força da tua presença. A tua palavra revela em Provérbios capítulo 18, versículo 10, que o nome do Senhor é uma torre forte, e aqueles que correm para ele encontram segurança. Essa verdade mostra que a presença de Deus não é apenas uma ideia espiritual. Ela é um refúgio real para aqueles que decidem buscar abrigo no Senhor. Neste momento declaramos que esta pessoa está correndo para esse refúgio, que sua vida está sendo colocada dentro dessa torre de proteção, que todo o ambiente espiritual ao redor comece a ser transformado pela presença de Deus. Se existia algum peso tentando gerar confusão na mente, que esse peso seja dissipado agora. Se havia pensamentos repetitivos tentando enfraquecer a esperança, que esses pensamentos percam sua força diante da paz que vem do Senhor. Que a presença de Deus se torne um escudo ao redor desta vida. Um escudo que guarda a mente contra o medo, que protege o coração contra o desânimo e que fortalece a fé diante de qualquer pressão espiritual. Sabemos que quando Deus se aproxima, aquilo que parecia ameaçador perde sua autoridade. Quando a luz da presença divina entra em um ambiente, tudo aquilo que pertence às trevas precisa recuar. Por isso pedimos que essa luz comece a ocupar cada espaço ao redor desta pessoa, que sua casa seja envolvida por essa presença, que cada lugar por onde ela passar seja guardado pelo cuidado de Deus. Permaneça atento neste momento, porque a oração continua avançando. Depois de declarar a presença de Deus como proteção, agora vamos confrontar diretamente toda a influência espiritual negativa que tenta agir contra sua vida. Quebrando toda a influência espiritual negativa. Agora continuamos esta oração avançando para um momento de autoridade espiritual. Quando a presença de Deus é invocada, aquilo que tenta agir contra a paz de uma vida precisa ser confrontado. Não estamos apenas pedindo proteção, estamos declarando que toda influência negativa que tenta atingir esta pessoa perde sua força diante do poder de Deus. Pai eterno, neste momento colocamos diante do Senhor toda situação espiritual que possa estar tentando gerar inquietação, medo ou opressão nesta vida. O Senhor conhece cada batalha invisível, cada pressão que surgiu sem explicação e cada pensamento que tentou enfraquecer a fé desta pessoa. Por isso declaramos agora que toda influência espiritual negativa seja interrompida pelo poder do teu nome. Toda força contrária que tentou agir na mente trazendo confusão, desânimo ou pensamentos de derrota, perde sua autoridade neste instante. Se existia algum peso espiritual tentando gerar angústia, que esse peso seja removido agora. Se havia alguma opressão tentando roubar a tranquilidade do coração, que ela seja quebrada pela autoridade do Senhor. A tua palavra declara em Isaías capítulo 54, versículo 17, que nenhuma arma forjada contra aqueles que confiam em Deus prosperará. Essa promessa permanece viva e poderosa. Por isso afirmamos nesta oração que nenhuma tentativa de ataque espiritual terá sucesso contra a vida de quem se refugia na presença do Senhor. Que toda estratégia invisível que tentou gerar medo seja anulada agora. Que toda tentativa de enfraquecer a fé seja desfeita pela força da verdade que vem da palavra de Deus. Pedimos também que a mente desta pessoa seja renovada neste momento. Que pensamentos de paz substituam qualquer pensamento de inquietação. Que a esperança volte a ocupar o lugar onde antes existia preocupação. Sabemos que quando o nome de Deus é invocado com fé, forças que tentavam agir na escuridão começam a recuar. Aquilo que parecia pesado começa a perder sua influência. O ambiente espiritual ao redor começa a ser restaurado. Por isso declaramos que toda influência que não vem do Senhor perde espaço agora. Que tudo aquilo que tentou gerar medo, opressão ou desânimo seja quebrado neste momento pela autoridade do Deus vivo. Permaneça atento, porque a oração continua avançando. Depois de confrontar aquilo que tentava agir contra a sua vida, agora vamos declarar algo ainda mais profundo. Vamos pedir que a proteção celestial de Deus cubra completamente sua mente, sua casa, sua família e cada caminho que você irá percorrer.
cobrindo a vida com proteção celestial. Agora continuamos esta oração declarando algo ainda mais profundo. Não estamos apenas pedindo que ataques sejam interrompidos. Estamos colocando sua vida debaixo de uma cobertura espiritual que vem diretamente da presença de Deus. Pai poderoso, neste momento pedimos que a tua proteção celestial desça sobre esta pessoa. Que a tua mão comece a guardar cada área da sua vida. Guarda a mente contra pensamentos que tentam trazer medo ou confusão. Guarda o coração contra qualquer sentimento que tente enfraquecer a esperança. Que a tua paz comece a ocupar cada espaço interior. Que toda inquietação que antes dominava os pensamentos seja substituída pela tranquilidade que vem da tua presença. Pedimos também que a tua proteção alcance o ambiente onde esta pessoa vive. Que sua casa seja envolvida por uma atmosfera de paz. Que qualquer influência espiritual negativa que tente se aproximar encontre uma barreira formada pelo cuidado do Senhor. Estende essa proteção sobre cada pessoa da família desta vida. Guarda aqueles que caminham ao lado dela. Guarda cada relacionamento, cada decisão e cada caminho que será percorrido nos próximos dias. A tua palavra declara em Salmo capítulo 121, versículos 7 e 8, que o Senhor guarda de todo mal e protege a saída e a entrada daqueles que confiam nele. Essa promessa revela que o cuidado de Deus acompanha cada momento da vida, desde os passos mais simples até as decisões mais importantes. Por isso declaramos nesta oração que a presença do Senhor se torne um muro de proteção ao redor desta pessoa. Que cada caminho seja guardado. Que cada decisão seja acompanhada pela direção divina. Se existir algum medo em relação ao futuro, que esse medo comece a desaparecer agora. Aquele que guarda a vida de quem confia nele não dorme nem descansa. O cuidado de Deus permanece constante. Pedimos também que a mente desta pessoa permaneça firme nesta verdade. Mesmo quando desafios surgirem, que ela lembre que existe uma proteção espiritual acompanhando seus passos. Quando alguém se coloca sob essa cobertura divina, algo muda profundamente dentro do coração. A ansiedade começa a perder espaço. A confiança começa a crescer. A pessoa aprende a caminhar sabendo que não está sozinha. Mas Deus não apenas protege, Ele também restaura aquilo que foi abalado durante as batalhas. Vamos pedir que a força espiritual de Deus comece a restaurar completamente a paz interior desta pessoa, trazendo descanso para a mente e tranquilidade para o coração. A força espiritual que restaura a paz interior. Agora que declaramos a proteção de Deus sobre sua vida, algo muito importante precisa acontecer dentro do coração. Quando uma batalha espiritual tenta agir contra alguém, ela não tenta apenas criar problemas externos. Muitas vezes o principal alvo é a paz interior da pessoa. Quando a paz é atacada, a mente se torna agitada. Os pensamentos começam a girar sem parar. Pequenas preocupações parecem crescer de forma desproporcional. A pessoa sente dificuldade para descansar, para se concentrar e até para encontrar esperança em meio às situações. Por isso, neste momento desta oração, pedimos que a força espiritual que vem de Deus comece a restaurar aquilo que estava sendo pressionado dentro do coração. Pai querido, pedimos agora que a tua paz alcance profundamente o interior desta pessoa. Se existia ansiedade tentando dominar os pensamentos, que essa ansiedade seja substituída por tranquilidade. Se havia inquietação no coração, que ela seja dissolvida pela presença do Senhor. O Senhor conhece cada pensamento que passou pela mente desta pessoa nos últimos dias. Conhece cada preocupação que surgiu em silêncio. Por isso pedimos que a tua presença traga descanso para o interior desta vida. A palavra de Deus revela em João capítulo 14, versículo 27, que Jesus oferece uma paz diferente daquela que o mundo pode oferecer. Não é uma paz baseada apenas em circunstâncias favoráveis. É uma paz que nasce da presença de Deus no interior da pessoa. Quando essa paz começa a ocupar o coração, algo muda na forma como a vida é enfrentada. As situações externas podem continuar existindo, mas a pessoa já não é dominada pelo medo. A mente encontra estabilidade.
O coração encontra segurança. Pedimos que essa paz comece a envolver completamente esta pessoa neste momento. Que sua mente desacelere. Que o coração encontre descanso. Que cada pensamento inquieto seja substituído por confiança na presença de Deus. Se existia algum cansaço emocional causado pelas batalhas recentes, que esse cansaço comece a ser renovado agora. Que uma nova força espiritual comece a surgir dentro desta vida. Quando a paz de Deus ocupa o interior de alguém, a pressão espiritual começa a perder espaço. O medo deixa de ter autoridade. A esperança volta a crescer. E existe algo que fortalece ainda mais essa transformação interior. A fé. Vamos declarar algo muito poderoso sobre sua vida. Vamos ativar uma declaração de fé que fortalece a proteção espiritual e enfraquece qualquer ataque que tente surgir novamente. Ativando a fé que afasta todo ataque. Agora chegamos a um momento extremamente importante desta oração. Depois de declarar proteção e restaurar a paz interior, existe algo que fortalece ainda mais a vida espiritual de uma pessoa: a fé. Quando a fé é ativada, a forma de enfrentar as batalhas muda completamente. A fé não é apenas acreditar que algo pode melhorar. A fé é confiar que Deus está agindo mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver a mudança acontecendo. É uma decisão interior de permanecer firme, mesmo quando circunstâncias tentam gerar dúvida. Pai amado, neste momento pedimos que a fé desta pessoa seja fortalecida. Se em algum momento pensamentos de dúvida tentaram enfraquecer sua confiança, que esses pensamentos percam sua força agora. A tua palavra declara em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das realidades que ainda não se veem. Essa verdade revela que a fé permite que o coração permaneça firme, mesmo quando o cenário ao redor ainda não mudou completamente. Pedimos que essa certeza comece a crescer dentro desta vida. Que a mente se lembre de que Deus continua no controle. Que o coração permaneça firme mesmo diante das pressões que tentaram gerar desânimo. Se existia algum pensamento dizendo que a batalha era grande demais, que esse pensamento seja substituído pela lembrança de que Deus é maior do que qualquer ataque espiritual. Declaramos agora que esta pessoa não caminhará guiada pelo medo. Seus passos serão guiados pela fé. Sua mente será fortalecida pela confiança nas promessas de Deus. Quando a fé se fortalece, algo começa a se alinhar no mundo espiritual. Aquilo que antes parecia uma ameaça constante começa a perder sua influência. A presença de Deus se torna ainda mais evidente na vida da pessoa. Pedimos que cada palavra desta oração continue gerando força espiritual dentro desta vida. Que a confiança em Deus cresça a cada dia. Que nenhuma pressão espiritual seja capaz de apagar a fé que está sendo fortalecida agora. Porque quando alguém permanece firme na fé, a batalha já não é enfrentada da mesma forma. A pessoa deixa de lutar apenas com sua própria força e passa a caminhar sabendo que Deus está ao seu lado. E agora vamos entrar em um momento decisivo desta oração. Vamos selar tudo o que foi declarado até aqui, estabelecendo uma proteção espiritual firme e duradoura sobre sua vida. Selando esta oração com uma declaração de proteção. Agora chegamos a um momento decisivo desta oração. Tudo o que foi declarado até aqui precisa ser firmado espiritualmente para que essa proteção permaneça ativa sobre sua vida. Quando uma oração é selada com fé, ela se torna uma declaração firme diante de Deus e também diante de qualquer força espiritual que tente agir contra você. Pai Santo, diante da Tua presença, declaramos que esta vida está guardada pelo Teu poder. Cada palavra pronunciada nesta oração é colocada diante do Senhor com confiança. Que a proteção que pedimos agora seja estabelecida de forma firme e constante. Declaramos que a mente desta pessoa está protegida. Nenhum pensamento de medo, confusão ou desânimo terá autoridade para dominar seus pensamentos. Aquilo que antes tentou gerar inquietação perde sua força diante da paz que vem da presença de Deus. Declaramos também que os caminhos desta pessoa estão guardados.
Cada decisão que será tomada, cada lugar que será visitado e cada passo que será dado nos próximos dias está debaixo da vigilância do Senhor. A palavra de Deus afirma em 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que o Senhor é fiel e fortalece aqueles que confiam nele, guardando-os do mal. Essa promessa revela que a proteção divina não depende apenas da força humana, mas da fidelidade de Deus. Por isso afirmamos agora que esta vida está debaixo dessa fidelidade. Que toda tentativa futura de ataque espiritual encontre uma barreira formada pela presença do Senhor. Que nenhuma estratégia invisível consiga atravessar essa proteção. Pedimos também que esta pessoa continue lembrando daquilo que foi declarado neste momento. Que mesmo quando novos desafios surgirem, ela recorde que existe uma proteção espiritual acompanhando seus passos. Quando uma vida é colocada nas mãos de Deus, algo profundo acontece. O coração aprende a descansar. A mente encontra a estabilidade. A pessoa passa a caminhar com a certeza de que não está sozinha. Que a paz permaneça sobre esta vida. Que a fé continue firme. Que a presença de Deus acompanhe cada momento do caminho que está diante desta pessoa. Mas existe uma verdade final que precisa ser lembrada antes de encerrarmos esta oração. Quando Deus assume a defesa de alguém, o resultado não é apenas proteção. O resultado é uma paz duradoura que permanece mesmo depois que a batalha termina. Concluiremos esta oração refletindo sobre essa paz que permanece depois da batalha. A paz que permanece depois da batalha. Agora chegamos ao momento final desta oração. Depois de declarar proteção, restaurar a paz interior e fortalecer a fé, existe uma verdade espiritual que precisa permanecer no seu coração a partir de agora. Quando Deus assume a defesa de uma vida, o resultado não é apenas livramento de ataques. O resultado é uma paz que continua presente mesmo depois que a batalha termina. Muitas pessoas passam grande parte da vida vivendo em estado de alerta constante, sempre esperando o próximo problema, a próxima dificuldade, o próximo momento de pressão. Essa expectativa constante de conflito acaba roubando a tranquilidade e desgastando o coração ao longo do tempo. Mas quando uma pessoa aprende a confiar verdadeiramente na proteção de Deus, algo começa a mudar dentro dela. A vida deixa de ser vivida apenas com medo do que pode acontecer. O coração começa a descansar na certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. A palavra de Deus revela essa promessa de forma muito clara em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Nessa passagem somos ensinados a apresentar diante de Deus todas as nossas preocupações através da oração. E então uma promessa poderosa é declarada. A paz de Deus guarda o coração e a mente daqueles que confiam nele. Essa paz não depende apenas das circunstâncias externas. Ela nasce da confiança de que Deus continua no controle, mesmo quando a vida apresenta desafios. Talvez você tenha começado este momento carregando preocupações profundas. Talvez pensamentos inquietos tenham ocupado sua mente nos últimos dias. Talvez tenha sentido uma pressão espiritual difícil de explicar. Mas agora uma nova realidade foi declarada sobre sua vida. A presença de Deus foi invocada. A proteção divina foi liberada. As influências negativas foram confrontadas em oração, e a fé foi fortalecida. Leve essa verdade com você a partir de agora. Nenhuma batalha espiritual é maior do que o poder de Deus. Nenhum ataque invisível tem autoridade sobre uma vida que permanece debaixo da proteção do Altíssimo. Que sua mente permaneça tranquila. Que seu coração permaneça fortalecido. Que sua casa permaneça envolvida pela paz que vem da presença de Deus. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus é minha proteção.